Sam Demange Sam Dompolai and sing Shoyi Yorumi Demanjune Jesundra Kodu Kandro Mampe Kom Jeji Esum Dan Rum Jin Jin Jiram Ji Jesu Song Rupeman Siji Arjen Yojin Num Jam San Peman Gesa Lumpulai and Seng Choing Yodrum Yen Peman June Jesum Drakodo Kandro Mampe Conche Jing Jesum Ladrum Chi Jinji Olapchi Jesus Sorupe Masiji Orjeng Yujenum Jam Sam Tema Kesan Dompola and Seng Joying Yodrum Ye Emanjune Jesumra Kodu Kandro Mampe Konjeji Jesum Dandrum Ji Jinji Lokji Jesus So Uru Peman Siji Sanje Chodam Sochi Chonam Lam Janchum Bardum Dangi Jamsum Jindagi Jipe Sonanji Androla Penche Sanje Drupasho Sanje Chodam Sochi Onam Lam Janchu Bandum Dagi Japsum Chindagi Jipe Onanji Rola Benche Sanje Drupasho Sanje Chodam Sochi Chonam Lam Janchom Bandu Nayin Chamsun Jindagi Jipe Sonanji Ola Penche Sanje Drupasho. Então, boa noite para quem está chegando pela primeira vez. O meu nome é Roberto e a gente vai estar se encontrando nas quartas-feiras para estudar um pouco os portões da prática budista, né? Para quem não me conhece, eu sou um dos tutores do SEB e facilito aqui no SEB Recife. Então, a gente vai começar fazendo um pouco de meditação silenciosa. Eu peço para que a gente se posicione de modo confortável, coluna ereta, mãos relaxadas sobre os joelhos. E a gente vai praticar um pouco de meditação silenciosa.
Então, você pode começar fechando um pouco os olhos e trazendo a sua atenção para dentro. Ao fazer isso, inspire e expire 3 vezes, tentando simplesmente estar presente ao ato de inspirar e expirar o ar pelas narinas. Agora eu vou guiar um pouco a prática e tudo que você tem que fazer é tentar repetir o que está sendo falado dentro da sua experiência. E principalmente aprender a relaxar nessa condição de espaço e abertura que a meditação nos proporciona. Então nós vamos começar inspirando e expirando e focando o aspecto de estabilidade e imobilidade. Inspirando e expirando, estabilize o corpo. Inspirando e expirando, observe como o corpo se estabiliza. Inspirando e expirando, amplie a estabilização do seu corpo. Inspirando e expirando, a estabilização chega a um ponto máximo. Inspirando e expirando, mantenha a abertura com essa estabilidade. Durante a prática, procure voltar a estar consciente dos movimentos de inspiração e expiração, e caso você se perca em sua própria mente, simplesmente esteja consciente de que está se perdendo e volte a acompanhar a prática de meditação onde ela estiver. Inspirando e expirando, relaxe o corpo.
Inspirando e expirando, observe a maleabilidade do corpo. Inspirando e expirando, amplie o relaxamento. Inspirando e expirando, o relaxamento chega a um ponto máximo. Inspirando e expirando, mantenha esse relaxamento. Inspirando e expirando, observe o calor do corpo. Inspirando e expirando, você pode modular o calor do seu corpo. Inspirando e expirando, o elemento fogo chega ao máximo. Inspirando e expirando, mantenha esse calor. Agora, inspirando e expirando, simplesmente relaxe na sensação de observar a respiração, sem prender ou sem afastar a respiração. Quantas vezes for necessário, volte a estar atento a esse movimento da respiração de forma gentil e amorosa. Inspire e expire e observe a respiração no corpo inteiro. Inspire e expire como se sobrasse brasas que estão espalhadas por todo o seu corpo. Você pode fazer uma varredura do corpo. Agora observe o que faz o olho brilhar, o que permanece o que faz o seu olho ficar aceso durante a prática de meditação, sem afastar ou rejeitar os pensamentos. Permita que eles se apresentem como são. Então, inspirando e expirando, observe o brilho dos seus olhos. Inspirando e expirando, amplie esse brilho. Agora, inspirando e expirando, o brilho chega até um ponto máximo. E inspirando e expirando, mantenha o brilho da mente.
Então agora você pode ir retornando devagar e fazendo aquilo que o seu corpo está pedindo aos poucos, sem pressa. Então são 7h10 no meu relógio e 7h15 a gente volta. Então nesse momento você pode levantar, se espreguiçar um pouco e tomar uma água, ir ao sanitário e já já a gente volta, tá bom? Então vamos lá. Para quem chegou depois, né? A gente está seguindo com os estudos nas quartas sobre o livro Os Portões da Prática Budista. Aí tem um guia que eu vou disponibilizar aqui para vocês. Deixa o computador ajudar aqui. Pronto. Que eu deixo. Porque aí a pessoa ela pode se situar mais, né? Que é aqui. Então, deixa eu botar para todo mundo. Então, nesse link aqui, galera, que eu estou disponibilizando no chat ou na conversa, vai depender de como está o aplicativo na linguagem de vocês, tem um doc compartilhado onde vocês podem acessar. E nesse doc tem basicamente o que a gente está fazendo nas quartas, né? Daí, atendendo a pedidos, esses vídeos estão sendo gravados para quem perdeu os encontros ou para quem não puder acompanhar os encontros ou precisar sair mais cedo, como algumas pessoas estão vindo conversar comigo, e aí a pessoa não fica na mão, né? Ela segue estudando. Então, meu nome é Roberto e a gente vai estar dando sequência ao estudo desse livro aqui, ó, Os Portões da Prática Budista. Nesse link que eu coloquei no chat, eu coloco 3 possibilidades de como que a gente faz para adquirir esse livro. Lembrando que quando a gente está adquirindo um livro, a gente está oferecendo a generosidade para a sustentação das atividades dos mestres e mestras e até a continuação, né, de novos exemplares do próprio livro. Então, não vai dar tempo de acolher todo mundo, mas eu vi nomes novos aqui. Então, e outros nomes já antigos, né? Tipo o André, assim. E, e aí eu desejo só boas-vindas no próprio doc. Eu coloco o meu contato, caso vocês queiram seguir conversando. E como é que funciona a dinâmica, né? É, agora a gente vai fazer uma contemplação sobre o texto, vai fazer uma leitura sobre o texto. E ao fazer isso, eu não me dei muito bem com a coisa de separar um tempo para perguntas e respostas. Eu tentei fazer isso nos 2 primeiros encontros, mas eu achei que ficou muito estruturado, ficou muito formal. Aí algum astrólogo deve ver aí que tem alguma coisa em Áries no meu mapa, porque está muito protocolado e aquilo não funcionou muito bem, não. Então, vou compartilhar aqui o doc para vocês irem acompanhando do lado de vocês. E a ideia é a seguinte: teve alguma dúvida, ou escreve na conversa, ou abre o microfone, diz o nome e diz: olha, eu tô com essa dúvida aqui. Não vamos ficar passivo, amortecido, tá? Porque essa é a forma que eu acho bacana de funcionar. Eu não vou deixar um espaço para perguntas e respostas, tá bom? Daí, quem estiver chegando hoje no SEB Recife, seja bem-vindo. Quem estiver aprendendo a usar o Zoom, não tem problema nenhum. Ninguém vai notificar vocês caso aconteça alguma coisa que vocês não tinham esperado. E simplesmente, se tiver alguma coisa para perguntar, pergunte. Não fique calado, não. Daí, é bom a gente entender qual é o contexto onde esse tipo de ensinamento ou esse tipo de livro está. Então, ó, vamos lá. Deixa eu ver. Então,
Eu acho que o Marco está aqui. Marco, tu consegue ver o texto no teu computador, sim ou não? Não consegue? Então deixa eu ver aqui. E agora? Ficou melhor? Vocês estão conseguindo ver aí, galera? Tá, né? Então vamos lá. O contexto do livro, como um todo, ele vai trabalhar o que é chamado os princípios do budismo, né? Mas a abordagem que que ela está sendo trazida aqui é uma abordagem que é baseada na experimentação. Então, por exemplo, quando a gente vai começar a entender os ensinamentos, pode ser que a gente encontre com professores ou professoras onde eles vão usar uma abordagem que é muito parecida com a abordagem que a gente entende de educação. Ou seja, existem como se fossem umas cadeiras de faculdade, e você vai estudando pedaço por pedaço e, enfim, você vai andando com aquilo. E existe também uma abordagem que ela é baseada na experimentação dos ensinamentos. Então, existe um professor que passa o ensinamento para o aluno, que esse aluno depois passa o ensinamento para o próximo, para o próximo, para o próximo, e o ponto principal é como faz para integrar os ensinamentos a o cotidiano. Então, é essa abordagem que a gente vai usar no livro e daí a importância da gente entender o sumário. Ou seja, o sumário serve para alguma coisa, na é verdade. Então, ó, em primeiro lugar, a gente tem parte um, que é a descoberta do caminho para a liberdade. Então, vamos imaginar que a gente está num trem e a gente está vendo, ó, é, terminal de saída. Aí, ó, outra estação, outra estação, chegada. Então, a gente vai ver primeiro isso, para depois a gente aprofundar onde a gente quer, tá? Então, em primeiro lugar, a gente viu a roda em movimento. Quem perdeu, tá no chat o acesso ao vídeo no YouTube. E a gente está vendo o trabalho com apego e o desejo. Então, eu não lembro. Ah, acho que foi a Carolina, esqueci o sobrenome dela. Eu devo ter matado um bocado de Carol na vida passada e veio logo quatro assim no grupo. Aí, é, ela falou sobre um ponto interessante que é nossos planejamentos e nossas metas e apegos elas foram por água abaixo diante dessa quarentena, diante do Covid, né? Então, o que acontece? É interessante a gente observar qual é a natureza desse desejo e desse apego que nos prende à situação. Porque não é o desejo e apego que nos prende, é o não reconhecimento de o que é que eles são, de fato. Mas isso não é para dar palpite, tá? É para sentar e ver. Ou seja, recebi um cardápio. Que interessante. Acho que esse hambúrguer é salgado. Acho que esse hambúrguer não é. Bom, mas como é que você está dizendo isso se você não botou o hambúrguer na boca, entende? Isso são palpites. Daí, essa primeira parte, ela vai ser interessante, da gente ver com calma. Então, ó, a roda em movimento, o tópico que a gente está estudando é o trabalho com apego e desejo. Depois a gente vai trabalhar com a raiva e a aversão. A gente vai contar 1 até 3. Vou abrir aqui a câmera e a gente vai contar 1, 2, 3. E vamos fazer a ola para quem tem raiva e aversão aí. Então, 1, 2, 3. Olá! Quem tem raiva e aversão aí? Pronto. Depois ele vai ter o trabalho com a ignorância. Não é ignorância de falta de algo a ser obtido, mas é ignorância, ato de ignorar a compreensão mais profunda do que está acontecendo ao nosso redor. Então vai fazer sentido, por exemplo, a gente contemplar um conceito-chave quando a gente começa nos estudos e nos ensinamentos, que é o conceito da transitoriedade, ou o conceito da impermanência. A impermanência ela não é nem a favor, nem contra nós. Ela é basicamente como entender a gravidade. Por exemplo, eu vou soltar aqui o celular. Alguém tem dúvida que se eu soltar o celular cai? Ou seja, isso não é bom nem ruim, é algo que está aí. E depois, ó, a vida diária como prática espiritual. Basicamente, a gente vai precisar integrar desde lavar um prato até as outras áreas, como nossa profissão, nossos relacionamentos,
nossa forma de lidar com as finanças, também como prática espiritual. Se tiver algum lugar disso que está fora, com certeza aquilo vai queimar. Aí vai parecer que está num air fryer, queimando ali dentro. Uma vez que a gente trabalha com esses conceitos que são conceitos fundamentais, a gente entra em algo que é mais específico, que é os 4 pensamentos que transformam a mente. Ou seja, uma vez que a gente entende, por que é que a gente não está conseguindo colocar em prática? Depois a gente segue para Refúgio e Bodhicitta. E depois, Introdução ao Vajrayana, depois o Caminho Vajrayana, que são coisas aparentemente mais técnicas, mas a gente vai conseguir entender fácil. Daí, ó, voltando, a gente está estudando trabalho com o apego e o desejo. Uau, mágica! E nós introduzimos termos como mente, introduzirmos termos como experiência de realidade, introduzirmos termos como sofrimento. Ou seja, quando eu falo introduzir termos, é assim, qual é a visão do budismo sobre tal situação? Na verdade, quando a gente chega para alguém e diz, Malaquias, qual a tua visão sobre frutas e verduras? Aí Malaquias vai dizer, olha, minha visão sobre frutas e verduras é tal coisa. Quando a gente chega para Glauciene também, Glauciene vai dizer a visão dela. Então, se a gente chegasse para o Buda e perguntasse, olha, Buda, qual é a tua visão sobre o sofrimento? Então, é isso que a gente está tentando fazer. Depois, ó, a gente está justamente no lugar onde o Chagdu Rinpoche, que é o autor do livro, que era o mestre do meu mestre, ele vai falar o seguinte, ele vai usar um termo que é chamado emocionalismo, que é o ato da gente entrar nas emoções e ficar preso a elas. Tá? Então, eu vou dar um recapitula no último parágrafo e dando um recapitula no último parágrafo, eu vou entrar de fato na conversa de hoje. Então, vou deixar o chat aqui em aberto. Vamos lá. Então, ele diz, com frequência, pensamos que o único meio de criar felicidade, olha lá, então, qual a visão do budismo sobre a felicidade, né? Então, ele vai dizer, olha, observa com cuidado, o que a gente está tentando chamar de eu estou feliz, eu estou alto astral, estou sorrindo à toa e por aí vai, nada mais é do que tentar controlar. Então, controle e poder nada mais são do que pedir para sofrer. Olha, até rimou, né? Maria Bethânia vai gostar disso. Aí, olha só, tentando controlar as circunstâncias externas da nossa vida. Então, o budismo ele vai trabalhar sempre em 2 vias, tá? São 3, mas aqui eu vou simplificar em 2, que são as situações externas e as situações internas. Então, primeiro ele vai começar falando das situações externas para depois falar da situação interna. Por exemplo, agora a gente está falando muito sobre Covid nos noticiários. Então, primeiro, como tratar o Covid de forma externa. Então, é o que, amiguinhos? Luva, lavar as mãos, máscara e cuidados e cuidados. Esse é o externo. Aí o interno, aí ele vai falar melhorar a alimentação, imunidade, fazer exercício físico para trabalhar a imunidade, tomar sol e por aí vai. É mais ou menos isso que a gente vai trabalhar. Lembrando que essa abordagem ela é muito prática e direta. Então a ideia é, enquanto a gente está falando aqui, que a gente tem que procurar exemplos. Vocês estão vendo que em nenhum momento ele está usando termos complexos. Ele não está usando estrangeirismo, não está usando nada disso, tá? Então vamos lá. Com frequência pensamos que o único meio de criar felicidade é tentar controlar as circunstâncias externas da nossa vida, tentando consertar o que nos parece errado ou nos livrar de tudo que é incômodo. Então, ó, é um jogo onde eu estou fazendo um pêndulo emocional. Então eu digo assim, felicidade! Aí solta o pêndulo. Aí o pêndulo sobe. Aí ele agora teve a descida, né? Aí eu digo, de novo, felicidade! Aí solto de novo. Aí, com certeza, uma hora a gente vai se desgastar em ficar preso nesse pêndulo. Mas agora, talvez, seja uma boa oportunidade para a gente começar a ter consciência disso.
Então, ó, o verdadeiro problema encontra-se em nossa reação a essas circunstâncias. O que temos que mudar é a nossa mente. É a maneira como ela vivencia a realidade. Então, o que acontece? A partir de agora, ele vai aprofundar sobre outras formas da gente experimentar as mesmas coisas que a gente já faz. Só que talvez essas outras formas, ninguém chegou para dizer para a gente que é possível fazer dessa forma. Então, vamos lá. Há uma história de uma família de pastores no Tibete. Então, ele vai fazer o seguinte. Pessoal, o Leonardo está dizendo que ele não consegue ver o PDF. Tem mais alguém aí que não está conseguindo ver o PDF? Ou está todo mundo vendo o PDF? Está todo mundo vendo, né? Então, Léo, pode ser alguma coisa do Zoom. Então, vamos lá. Há uma história de uma família de pastores no Tibete, em que um dia cruelmente frio de inverno era a vez do filho cuidar dos carneiros. A família então guardou o maior e melhor pedaço de carne para o jantar. Ó. Quando voltou, o filho olhou para a comida e caiu em prantos. Quando perguntaram o que havia de errado, ele reclamou: "Por que é que me dão um pedaço menor e pior?" Ah, e agora, hein? E agora? Daí, ó, o que é que ele está tentando mostrar? Que, tipo, às vezes a gente está com uma intenção sobre as coisas, mas a gente é assaltado pelas nossas emoções e a gente, de modo geral, a gente é um pouco analfabeto, né? Emocional, para simplificar a coisa. Então a gente não sabe lidar com frustrações. Para simplificar, assim, para a gente ganhar tempo. E quando a gente não sabe lidar com frustrações, naturalmente a gente aponta dedos. Porque talvez a gente nunca, ninguém nunca convidou a gente para a gente olhar para o mundo interno. Então, esse exemplo é maravilhoso, porque provavelmente foi a mãe, né, que separou, porque o pai, de modo geral, não olha essas coisas. Não. Então, a mamãe guardou o maior e melhor pedaço de carne justamente para ele, entende? Aí ele chega e diz: "Por que é que me dão sempre o menor e pior pedaço?" Aí o que é que vai gerar depois disso? Vai gerar o bate-boca, né? E aí esse bate-boca não vai para lugar nenhum, desgasta ainda mais e começa a saturar. Naturalmente, como a gente está autocentrado, fica cada um querendo puxar a corda para o seu lado para dizer que o meu sofrimento é maior do que o sofrimento do outro. Aí, ó, nossas emoções nos empurram de um extremo ao outro. Por exemplo, nessa quarentena a gente está na churrasqueira perfeita. Porque bota de um lado, né? Aí a pessoa, eita, tá tudo bom. Aí daqui a pouco vira de novo a carne. A carne é a gente. E embaixo tá queimando. E queimando são as emoções, né? Que tá vindo tudo à tona. Por quê? Porque agora a gente não tem como fugir delas, galera. E dá medo olhar para elas, porque significa que a gente precisa entrar em contato com a verdade do que são essas emoções. Mas dá muito medo ver isso. Porque não são as emoções que estão surgindo, que estão fazendo a gente ficar isso. É que a gente não sabe lidar, e justamente por não saber lidar, isso significa perder o eixo do controle. Mas a essência de Sansara é justamente ter poder e controle sobre as coisas, sobre os outros, sobre finanças, etc. Então, nossas emoções nos empurram de um extremo ao outro, de excitação para depressão, de experiências boas para ruins, de felicidade para tristeza. É um constante ir e vir. Então, agora é como se ele estivesse tentando trazer a gente para a gente ver o seguinte: olha, isso é verdade? Será que durante o dia eu experimento isso? Ou seja, é como alguém que está perguntando assim: doutor, é o seguinte, eu estou com o braço doendo. Aí o doutor não vai dizer assim: olha, vá para casa porque você está com o braço doendo, isso é problema seu. Ele não vai dizer isso, né? Se ele for um doutor qualificado, ele não vai dizer isso. Ele vai dizer: o que houve? Quando eu aperto aqui, dói,
ou seja, ele precisa pedir, ele faz algo e precisa pedir que a gente ofereça algo de volta para de fato estabelecer uma comunicação. Então é isso que ele está tentando trazer, tá? Ele está perguntando assim, durante o dia, será que a gente experimenta isso? Aí ele vai dizer, ó, o emocionalismo, ou seja, o ato de ficar preso às emoções sem ter consciência do que de fato elas são, é um subproduto da esperança e do medo, do apego e da aversão. Temos esperança porque estamos apegados a alguma coisa que nós queremos. E temos medo porque temos aversão a alguma coisa que não queremos que aconteça. Só que a maior parte do dia, a maior parte das horas, a maior parte da semana, a maior parte da vida inteira da gente, a gente passa simplesmente como se fosse um rolo compressor por cima das coisas, se movendo de modo desgastante a partir de apego e aversão. Daí, o trabalho que ele está tentando fazer é ajudar a gente a, em primeiro lugar, estar consciente desse processo, por isso que a gente faz meditação antes. Em segundo lugar, a integrar o que está sendo falado, a nossa experiência, e, em último caso, a gente aprender a lidar com esse tumulto interno que a gente não sabe muito bem como fazer. Sem usar controle, sem usar luta e sem usar manipulação. Sem usar isso, tá? Não, no budismo isso aí não vai adiantar em nada. Então, ó, à medida que seguimos as emoções, reagindo às experiências, nós criamos karma. Então, vamos lá. Na perspectiva dos ensinamentos, existem 6 formas de a gente criar problemas para a gente e para os outros. Essas 6 formas são as 6 emoções perturbadoras. Elas são orgulho, inveja e ciúme, desejo e apego, preguiça ou torpor, carência e raiva e medo. Então, ó, ele vai dizer que quando a gente segue as emoções sem estar consciente do que de fato elas estão acontecendo, a gente reage às nossas experiências e a gente começa a ter apego ou aversão. Por exemplo, exemplo simples, a gente não praticou meditação agora, o que foi que a gente fez? Ficar consciente da respiração. A gente, não é que a gente está vivo, galera. Vocês se deram conta? Tipo, a gente inspira e expira e algo dentro permanece parado e vivo. E os pensamentos eles podem surgir, mas depois eles cessam. Então, como é isso, né? Então, o karma é um movimento perpétuo que inevitavelmente determina nosso futuro. Ou seja, precisamos interromper as oscilações extremadas do pêndulo emocional para podermos encontrar um eixo de equilíbrio. O que ele está tentando dizer é o seguinte: quando a gente estava. O que eu fiz no passado depende de onde a minha mente está. O que eu vou fazer no futuro depende de onde a minha mente está. E o que eu vou fazer no presente também, entende? Então, assim, o maior companheiro ou a maior companheira que eu tenho comigo, de mais próximo, é a mente. E da mesma forma que eu estou identificando essa forma usual de ficar autocentrado, fazendo cobranças, embolhado, etc., a gente primeiro precisa reconhecer isso para depois querer liberar. Caso contrário, é assim, é como a pessoa ela tentar fazer uma cirurgia simplesmente indo lá com um bisturi tentando fazer a coisa andar. Não é assim. A pessoa primeiro precisa de repouso, vai ficar em observação, ela tem etapas que ela deveria fazer, sabe? Então, ó, ele vai convidar a gente, né? Então ele vai supor que existem, quando a gente está vendo isso, talvez a gente esteja vendo isso pela primeira vez. Olha que maravilha. Então ele vai dizer, quando começamos pela primeira vez nosso trabalho com as emoções, então galera, isso aqui é muito prático, tá? Essa forma, eu não estou puxando a sardinha não, mas essa forma de apresentar os ensinamentos, ela é especial, porque ela é muito prática. Ela não é uma coisa assim que eu vou ter que aprender a complexidade, os nomes, não sei o que lá. Não, é prática. Ou seja, quando começamos pela primeira vez nosso trabalho com as emoções, então é assim, a gente vai precisar estar
estar disposto a trabalhar com nossas emoções. A gente precisa ter essa coragem. Porque o mais fácil é apontar dedos, ou então a gente fingir que está tudo bem. Mas uma hora isso explode. Por exemplo, provavelmente esse tempo de quarentena deve ser um tempo onde a gente deve estar se sentindo numa chaleira. Porque como a mente agora ela está enclausurada, ela está pipocando de um lado para o outro, várias emoções que talvez a gente não tivesse nem consciente do que estava fazendo. Então, quando a gente começa pela primeira vez, aplicando o princípio de que o ferro corta o ferro e o diamante corta diamante. Ou seja, eu tento usar um pensamento para tentar remediar o pensamento que está surgindo. Exemplo, um pensamento raivoso pode ter como antídoto um outro que seja compassivo. Então, por exemplo, eu gosto de lembrar meu mestre, né, Lama Padma Santen, ele dizendo assim, que em 1986, eu não era nem nascido, então em 1986, o número de budistas no Brasil cabia dentro de uma Kombi. E ele foi parar no Rio de Janeiro para ver Django contra o Terceiro. Esqueçam esse nome, é um nome bonito de um grande mestre, é isso. Django Terceiro, e talvez pela primeira vez ele começou a ouvir sobre compaixão de uma maneira que ele nunca tinha ouvido falar em outro lugar. Aí ele disse que foi numa sala, tipo como se fosse uma oficina, uma garagem, aí tinha 60 pessoas assim, tudo apertadinha. E, tipo, ele já era praticante, mas aquela forma de falar de compaixão ele nunca tinha ouvido. Então é muito recente, né? Então, eu acho que nunca teve tão evidente que é simples. Se a gente andar na compaixão, a coisa funciona. Se a gente andar autocentrado, a gente vai dizer, e daí? Aí pronto, você já sabe onde isso vai dar, né? Então, um pensamento raivoso pode ter como antídoto um outro pensamento, que seja um pensamento compassivo. Ao passo que o desejo pode ter como antídoto a contemplação da impermanência. Ou seja, a pessoa agora, ela vai ver que a mente dela é espaço. A mente dela é abertura. A mente dela é como um céu. Então, da mesma forma que ela está cultivando emoções e sentimentos que aparentemente são nocivos, ela também pode pegar essa mesma mente e começar a usar outras qualidades que talvez ela nem saiba que aquilo está disponível. Ela está inconsciente daquele processo. Tipo assim, eu acho que vocês não pegaram isso, mas é como se fosse fita cassete, entende? Então, o que importa não é o conteúdo que está sendo reproduzido na fita, é a capacidade que a fita ela acolhe qualquer coisa que tu colocar ali dentro. Então, ele está dando algumas dicas já para a gente treinar. Surgiu um pensamento raivoso. Se eu estou consciente da intensidade desse pensamento, que de fato ele é raivoso, ele não ganha tanta gravidade. Não é gravidade no sentido de gravidade daquilo ser grave, mas é gravidade no sentido dele ganhar peso. Tá dando para pegar essa experiência, galera? Porque quando a gente fica com raiva, parece que o nosso senso de peso e nosso senso de gravidade ao nosso redor, parece que ela muda. Parece que fica mais pesado. Aí, ao passo que o desejo pode ter como antídoto a contemplação da impermanência. Aí ele vai seguir. No caso do apego, comece examinando o que é o objeto ao qual você está apegado. Isso aqui é uma prática. Então, são 7h43. Eu vou dar 1 minuto para vocês pararem e vocês listarem 5 coisas ou 5 situações ou 5 pessoas, qualquer coisa que vocês vierem na cabeça e vocês digam assim, isso aqui eu não quero que mude de jeito nenhum. E não filtrem muito não, tá? A pergunta é assim, isso aqui eu não quero que mude de jeito nenhum. Bora. 7h43, 7h44 eu retorno. Vamos? Bora, galera. Quem quiser colocar no chat o que pensou, um de cada vez, tá? Então, uma pessoa coloca aquilo, isso aqui eu não quero que mude de forma nenhuma. Aí isso significa que a gente está localizando os lugares onde tem desejo e apego. Essa é uma forma de fazer isso. Por isso que ele diz, no caso do apego, comece examinando o que é o objeto que você está apegado. Quem quiser partilhar, o chat está disponível. Pode ser uma situação, um objeto, feito ele está dizendo, né?
uma pessoa, o que for. Então ele está convidando a gente para contemplar, né? Marcos levantou a mão. Tu pode abrir o microfone, Marcos. Eu estava querendo escrever, daí eu apertei, eu levantei a mão sem querer. Vou escrever. Pode falar, já abriu o microfone, tá de boa. Tá. Não, eu comecei. A primeira coisa que eu pensei, assim, porque eu fui bem nesse fluxo sem julgar, né? Uhum, Pum, apareceu saúde. uhum, uhum. Maravilha. Aí eu pensei também no bem-estar que as pessoas, os seres todos do planeta têm nesse momento. Uhum, São duas coisas que eu pensei, assim, meio uhum. sem filtro. Vou Isso. fechar meu microfone. Obrigado, Marco. Valeu. Bom, então vamos seguir. Por exemplo, pode ser que, depois de muito esforço, você consiga se tornar famoso, pensando que isso fará feliz. Então, existem pessoas que elas depositam energia e muita garra, muito tempo, muito esforço mesmo, mental, etc., simplesmente tentando serem pessoas famosas. E a pessoa que realmente acredita que ela vai ser feliz se conseguir encontrar essa fama, né? Mas aí ele vai trazer uma contemplação que é o seguinte: é, observe, tem uma pessoa que falou aqui, ó, tenho dificuldade de abandonar meu videogame, por exemplo. E olha que já sou mais velho, acredito que seria meu maior apego. Ó, o Diego, bem sincero, assim. Maravilha. E esse é o ponto, ó. Por exemplo, parece que não é mais ele que tem o videogame, é o videogame que o tem. Então é como se ele perdesse a liberdade frente ao videogame. Não é se vai jogar videogame ou não. Não é extremos, entende? Não é assim, ou você joga videogame ou você não joga. Não é isso. É se tu tem liberdade para poder entrar e sair da experiência sem ficar preso nela. Aí voltando, maravilha, Diego. Então, sua fama provoca inveja em alguém que tenta matá-lo. Então, aquilo que você trabalhou tanto para criar passa a ser a causa de um sofrimento maior. Eu gosto muito de música, né? Então, quando eu olhei para esse exemplo, eu lembrei logo do John Lennon. Apesar do Paul ser o meu Beatle preferido, eu lembrei do John Lennon, né? Ele foi assassinado e ele era uma figura amada por todo mundo, assim. Mas era justamente quem o assassinou, né? Olhou para ele com um olhar e ele não esperava por aquilo, né? Então, ele vai dizer, pode ser que você trabalhe com afinco para ficar rico. Então ele está dando exemplos, pensando que isso também lhe trará felicidade. Essa felicidade que ele está falando é uma felicidade que é genuína, estável e não pode ser derrubada pela impermanência, tá? Para ver todo o dinheiro se perder. A perda da riqueza não é a causa do seu sofrimento, e sim o apego por possuir tal riqueza. Então, ó, ele está fazendo o seguinte, vamos lá, vamos organizar. Primeiro, lista o objeto que tu diz assim, ó, isso aqui eu não consigo soltar de forma nenhuma. Aí, filhas, marido, mãe, trabalho, curso de psicologia. Mulher, vem pro Dharma, deixa esse nosso psicologia pra lá. Aí, ó, eu tô brincando. Aí, ó, ele vai dizer, observa agora que isso que tu tá desejando, isso não é isso que tá te fazendo sofrer. É justamente o apego de tu achar que aquilo precisa estar exatamente da forma como tu está imaginando dentro para tu ser feliz. Então, ó, ele vai dizer assim: podemos reduzir o apego contemplando a impermanência. Quando ele diz podemos reduzir o apego, eu queria enfatizar que é o seguinte: o budismo ele é muito vasto. Então, ele vai trazendo as contemplações e a gente precisa experimentar. Por exemplo, quando alguém traz um remédio, aí a gente pode cheirar o remédio. Eu tô esquecendo o nome do remédio, mas era um remédio que eu tomava quando era pequeno, mas era um gosto ruim, rapaz. Oh, pense no gosto ruim. Mas, como minha mãe era da área de saúde, ela dizia, ó, tu toma isso aqui que tu vai ficar bom na hora. Então, é assim, eu não queria mais saber se o gosto era ruim ou não, entende? Eu queria tomar um remédio para ficar bom.
Então, se a gente está procurando e listou exatamente esses objetos que a gente viu que tem apego, aí agora a gente vai contemplar. O que é contemplar? É parar e olhar novamente para a situação a partir de uma nova perspectiva. Deixa eu ver quem escreveu aqui. O maior desafio é sentir que eu tenho por obrigação reproduzir em meus filhos a forma de vida dominante. Ofereço tudo e digo, você não precisa disso, mas é difícil. Bacana, né? Bacana, Woody, sendo sincero aqui. É difícil mesmo. Difícil. Aí a gente vai precisar dessa honestidade mesmo, assim, de dizer, é difícil mesmo trabalhar com isso, mas vamos tentar. É isso. Então, por exemplo, ele vai dizer, tente contemplar a impermanência. Quando ele tenta contemplar a impermanência é assim, observa se essa visão que tu tem hoje, seja do que for, ela pode mudar ou não. Aí, como a gente está num momento de mudança, isso tá um néctar, entende? Por exemplo, a visão que a gente tinha de trabalho não vai voltar atrás. A visão que a gente tinha de escola não vai voltar atrás. Ou seja, a nossa dificuldade atual não é que a gente tá sofrendo porque a gente tem que sofrer. A nossa dificuldade atual é que estão surgindo apegos que a gente não está sabendo como lidar. Então, ó, ele vai dizer, possa ser que essa pessoa que você tá olhando talvez morra, ou possa ser que ela vá embora, ou talvez que um amigo seu pode se tornar um inimigo, ou talvez um ladrão possa roubar seu dinheiro. Mesmo o nosso corpo, foi o que o Marco falou, né, ao qual estamos apegados em grau máximo, ele também vai desaparecer. Saber disso não apenas ajuda a diminuir o apego, como também nos proporciona uma maior apreciação das coisas que temos enquanto as temos. Ó, galera, essa é a sacada, esse é o bizu, falando no bom pernambuquês, assim, da gente poder aprender sobre a impermanência. Não é negar de fazer as coisas. Não é isso. É que justamente é o contrário. Justamente porque a gente contempla a impermanência, a gente vai tentar fazer o melhor que é possível ao nosso alcance. Vocês vejam que no exemplo inicial, a mamãe lá, Glauciene, ela prepara um super risoto de camarão, e aí Malaquias de Almeida chega e diz, pá, mas você não está reconhecendo o meu esforço, né? Uma coisa meio beijo no ombro para vocês. Aí, ou seja, a mamãe está fazendo o melhor que ela pode, entende? Mas nem sempre isso vai ser recompensado. Aí tudo bem, porque ó, contemplando a impermanência, isso ajuda a diminuir o meu apego. Por quê? Porque agora eu não estou tão focado em cima daquilo, desejando muito aquilo. E agora eu vou olhar com uma maior apreciação as coisas que temos enquanto aquilo está acontecendo, entende? Eu não estou mais assim, eita, porque eu estou com apego com desejo, eu quero repetir alguma coisa lá atrás, ou então porque eu estou com apego com desejo, eu quero ver alguma coisa lá na frente. Não. Tu faz o que pode fazer. Isso te dá um contentamento. Por exemplo, não há nada de errado com o dinheiro em si. Mas, se a gente se apega a ele, a gente sofre quando perde. Em vez disso, a gente pode apreciar o próprio dinheiro enquanto ele durar. Desfrutar dele e ter prazer também em compartilhar com os outros. Por exemplo, qual é o momento que a gente tem mais alegria? É quando a gente vai presenciar alguém ou quando a gente está muito dizendo assim, está faltando dinheiro, está faltando dinheiro, está faltando dinheiro, está faltando dinheiro. Não é o ato de ter dinheiro ou não, mas é assim, pode ver que quando a gente está oferecendo, seja o que for para oferecer, a gente se alegra. Às vezes esse oferecimento é uma máscara, uma luva, é um alimento, é uma mesa bem colocada, é chamar o outro para tomar um café. Ou seja, quando eu ofereço, seja o que for, esse oferecer, ele alegra. Agora, quando eu estou vampirizando, aí é certo que vai doer. Porque eu estou querendo vampirizar, entende? Vai ter uma hora que o Hemop não vai conseguir dar sangue, né? É isso. Então, ó, sabendo ao mesmo tempo que ele é impermanente. Então, quando perdermos, o pêndulo emocional, ele não faz um movimento tão grande em direção à tristeza. Então, aqui, ó, é uma outra forma para a gente olhar para a tristeza e para a felicidade condicionada. Aí
esse capítulo, galera, quem puder acompanhar durante essas quartas-feiras, esses próximos encontros, eu ia dizer que, por favor, acompanhe. Porque ele vai começar a dar dicas de como a gente lidar com essas situações. Então ele está dizendo assim, ó, não é que as emoções vão deixar de surgir, você não vai virar um vaso chinês, não é isso. Mas é a forma como tu vai reagir para elas e a intensidade delas, ela vai diminuindo. Ou seja, último exemplo para acabar o encontro de hoje. Imagine duas pessoas que comprem o mesmo tipo de relógio, no mesmo dia, na mesma loja. Então a pessoa vai no Shopping Recife e vai comprar um relógio lá e tal. Aí a primeira pessoa é o quê? A Raquel. A Raquel diz: olha, esse relógio é muito bonito, vai ser muito útil, mas pode ser que ele não dure muito tempo. Já a Vanderleia diz assim: esse é o melhor relógio que eu já tive. Aconteça o que acontecer, eu não posso perdê-lo, nem deixar que ele se quebre. Se ambas as pessoas perderem um relógio, qual é a pessoa que vai sofrer menos? É Raquel ou Vanderleia? Deu para sacar que não é o ato de ter o relógio ou não, é como tu tá se relacionando com aquilo, entende? E pelo amor de Deus, a pessoa toca até de tradição para deixar enfático. Contemplar a impermanência não significa que você vai virar um vaso chinês. Significa que enquanto tu tá ali naquele momento, tu dá o melhor que tu pode. Inclusive sabendo qual é o teu limite, porque a gente sempre vai ter um limite de ação. A gente não é super-homem, entende? Deixa essa coisa pro universo da Marvel, assim. Deixa essa coisa pro Zorro e por aí vai. É até um ato de humildade reconhecer isso. Então, ó, ele vai dizer: se ambas as pessoas perderem o seu relógio, aquela que está apegada ficará muito mais contrariada do que a outra. Se somos enganados pela vida e depositamos um grande valor em uma coisa ou outra, podemos nos pegar lutando por aquilo que queremos, opondo-nos a tudo e a todos. Ou seja, é justamente esse ato de tentar lutar que faz a gente sofrer. Não é que o sofrimento ele é bom ou ruim, mas é que quando ele surge a gente tenta lutar contra ele. Aí agora a gente está abrindo espaço para olhar para isso pela meditação e agora a gente está tentando olhar mais fundo que esse sofrimento não tem esse poder sobre nós. Ouvi um amém? Ou seja, podemos pensar que aquilo porque que a gente está lutando, ele é duradouro, verdadeiro e real, mas não é. Ele é impermanente. Não é verdadeiro, não é duradouro. E em última análise, sequer ele é real. Nossa vida pode ser comparada a uma tarde em um shopping center. A gente vai para o shopping Rio Mar. Andamos pelas lojas. Olha, aqui está a Centauro, aqui está a Esposende, aqui está a McDonald's, por aí vai. Conduzidos por nossos desejos, pegando coisas das prateleiras e jogando nas cestas. Nas sacolas, né? A pessoa está cheia de sacolas. Passeamos de um lado para o outro, olhando tudo, querendo e desejando. Sorrimos para uma ou duas pessoas e seguimos adiante para nunca mais vê-las. Isso aqui é uma tapa de luva para dizer assim, não tem problema fazer isso, de ir no shopping center, de vir com a bolsa da Arezzo para as meninas, ou para os meninos de vir com a camisa do esporte, né? Não tem problema isso. O problema é que, basicamente, o que a gente está fazendo o tempo todo é reforçando o autocentramento, entende? Porque ó, a gente sorri, a gente começa a sorrir para uma ou duas pessoas e a gente segue adiante. A gente nunca mais vai vê-las, por exemplo. Então a pessoa pode ir para um shopping, fazer tudo o que ela tem que fazer o que precisa ser feito, e ela olhar, por exemplo, que ela tem outras pessoas ao redor dela. Ela sair do autocentramento e olhar ao redor. Aí ela vai ver que tem muito mais pessoas, inclusive ela, que estão tentando ser feliz e estão tentando escapar da infelicidade fazendo compras, por exemplo. Daí eu vou parar por aqui o encontro de hoje e a gente vai se despedir, tá? Daí quem está chegando pela primeira vez, eu vou. Boa, quem está chegando pela primeira vez, eu vou compartilhar a sadhana. A sadhana é uma. Vou compartilhar aqui uma prece com vocês aqui. E aí, vocês fiquem convidados a fazer essa prece junto.
Ela está em português. Deixa eu operar aqui para compartilhar. Aqui, Sadhana. Então, vamos lá. Marcos e Carol Moura. Vocês conseguem ver o texto compartilhado aí? Maravilha. Então, que os méritos desse encontro, travou aqui, se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até esse momento, todas as virtudes que eu tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por essa prática, e todas as que vier a conseguir, eu ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto a sua sabedoria e sua compaixão aumentam nessa e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido dos sonhos durante a noite, e imediatamente despertar, para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação, para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto. Seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu, que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Nesse exato momento, possam nem mesmo os nomes, doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim, sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Você recebeu a sua herança, as bênçãos da intenção iluminada da linhagem suprema. Você cuida de mim e de outros amorosamente nesses tempos de degenerescência. Lama de grande bondade, possa você usufruir de uma longa vida e que as aspirações esplêndidas que você tem em mente possam ser realizadas. Última prece, para a gente ir para casa. Vai tocar o sino. Que a grande tradição do Abade Shantiratita, do mestre Padma Sambhava e do Retreat São Deltsen possa florescer e permear os três reinos. Que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos três tempos. Quem locho sum luche exalin sum charpa peldro do sum nang wagdang hidra do sum gele show. Então, galera, lembrando que a gente segue durante essa quarentena nas quartas-feiras. Lembrando também que existem outros encontros em outros dias pelo mesmo canal do SEB Recife. Lembrando também que o SEB, como um todo, ele é sustentado pela generosidade de todos os praticantes e frequentadores do espaço. Então, a gente pede uma contribuição sugerida por cada encontro no valor estipulado de R$ 20, mas esse valor pode se adaptar ao momento atual de cada um. E eu falo contigo, Carolina Medeiros, eu vou falar contigo. E que a gente entenda que, na verdade, isso é uma forma de a gente apoiar a sustentação dessas atividades, né? É uma forma de a gente se apoiar. Então, nesse link que eu estou passando aqui no final, tem o passo a passo de como fazer as doações. As doações estão sendo feitas em 3 bancos diferentes, justamente para ajudar tanto a gente quanto vocês. E fica o convite para a gente seguir, deixa eu pegar o link aqui rapidinho, a transmissão do Lama Padma Santen, nesse exato momento, no YouTube, tá? De 8 horas. Eita, não ficou legal, deixa eu fazer assim.
Pronto. Tá bom? E hoje mesmo eu já devo estar subindo esse encontro lá no YouTube. Também está no documento como acessar. E caso alguém queira revisar, fica à vontade. Qualquer coisa, pode entrar em contato. Aí a Carolina fez uma pergunta aqui, eu vou falar contigo em privado, tá bom, Carol? Carolina Medeiros. Deixa eu falar com ela aqui. E tudo de bom para vocês. Tchau. Valeu, Leonardo. Carolina Medeiros. Pronto. Valeu, Marcão. Tudo de bom. Obrigado. Obrigado, Diegão. Tá bem, então. Valeu, pessoal. Tudo de bom.